Tem coisas que a gente aguenta calada por tanto tempo, que começa a acreditar que é normal. Que é isso mesmo, que a vida foi feita para doer quieto, para passar sem alarde. Mas não foi. Às vezes, basta um detalhe pequeno. Um olhar atravessado, um papel esquecido num bolso, uma pergunta inocente de um filho, para tudo desmoronar. Ou para tudo finalmente começar a mudar. Eu sei disso porque vivi. E agora, depois de tantos anos, resolvi contar. Meu nome é Neuza, tenho 70 anos e moro numa casinha simples aqui no interior de Minas Gerais. Já tô aposentada, mas nunca parei de trabalhar. Continuo costurando quase todo dia. Umas encomendas aqui, uns ajustes ali, mais por amor do que por necessidade. O pessoal aqui da vila me chama de Dona Neuza, mas tem quem prefira só Neuzinha, jeito carinhoso que ficou do tempo em que meus filhos ainda eram pequenos e corriam pelo quintal com roupa remendada. Quem me vê hoje, de vestido alinhado e cabelo preso com capricho, nem imagina a estrada que foi para eu me vestir de mim mesma outra vez. E é essa estrada que eu quero dividir com você. Então já se ajeita por aí, porque o que eu vou contar é de emocionar. Ah, e se puder, se inscreve aqui no canal antes da gente começar. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias e faz toda a diferença para que outras pessoas também possam ouvir. Vamos juntas? Era começo de outono quando o vento começou a trazer um friozinho seco e eu percebi que não ia ter cobertor suficiente para os meninos. Peguei os retalhos que tinha guardado numa sacola velha e comecei a costurar um cobre-leito, juntando pedaço com pedaço, tentando fazer parecer algo bonito. Mas no fundo, era só mais uma tentativa de esconder a falta de tudo. A gente morava numa casa simples, de chão batido e parede descascando em alguns cantos. Eram 2 cômodos só, um quarto onde dormíamos todos, e uma cozinha pequena que também servia de sala. Amarildo, meu marido, dizia que era provisório, que um dia a gente ia melhorar de vida. Mas os anos iam passando e a promessa ficava só no ar, junto com a poeira fina que subia toda vez que os meninos corriam lá dentro. Eu trabalhava como costureira, com uma máquina velha que era mais teimosa do que eficiente. Costurava para fora quando aparecia alguém da vila pedindo, mas a maior parte do tempo remendava as roupas dos meus próprios filhos. A Sueli, que já estava com 12 anos, vivia reclamando que as meninas da escola caçoavam dela. O Nando e a Ritinha eram menores e ainda não se importavam tanto. Só queriam brincar e comer, mas até isso era difícil. O dinheiro que Amarildo deixava era contado. Às vezes nem isso. Ele trabalhava como caminhoneiro, vivia na estrada e quando voltava era como se só o corpo entrasse em casa. O resto dele ficava do lado de fora. Mal olhava nos olhos da gente. Sentava à mesa, comia calado e depois ia para o quarto deitar, dizendo que estava cansado demais para conversar. Se as crianças iam até ele, pedindo atenção ou contando algo da escola, ele só resmungava um "depois, menino", e virava para o lado. Teve uma noite em que só tinha um restinho de arroz com feijão. Dividi em 4 pratos para os meninos e fiquei com uma caneca de café ralo. Sueli notou e me olhou com aquele olhar que atravessa. Não falou nada, mas eu sabia que ela sabia. O silêncio dela pesava mais que qualquer pergunta. Fui deitar com o estômago revirando, mas tentei me convencer de que era normal, que toda mãe fazia sacrifício pelos filhos. Maria Antônia, minha vizinha do lado, sempre aparecia no fim da tarde com uma xícara de chá de cidreira. Dizia que era bom para dormir. Ela era viúva, um pouco mais velha que eu, e tinha aquela coragem que parecia impossível para mim. Sentava na beirada do banco de cimento, com a mão apoiada no joelho e os olhos atentos, como quem vê mais do que fala. "Você tá muito calada, Neuza. Calada demais", ela comentou num desses fins de tarde, olhando para o céu que começava a se pintar de laranja. "Tô só cansada, Maria." Ela deu um gole no chá e me olhou com uma mistura de pena e sinceridade. Cansada ou triste? Fiquei quieta. Naquele dia, eu realmente não tinha forças nem para mentir. "Se quiser conversar, eu tô aqui. Só não deixa esse silêncio te engolir", ela disse, colocando a xícara no chão antes de se levantar. Ela nunca perguntava diretamente sobre Amarildo,
Mas o jeito como ela dizia as coisas dava a entender que sabia, ou pelo menos desconfiava. Sueli começou a mudar o jeito de olhar para mim. Não era só a vergonha das roupas remendadas, era uma inquietação maior. Ela estava crescendo, começando a entender os silêncios da casa. "Mãe, por que o pai nunca está aqui quando a gente precisa?" perguntou certa vez, enquanto eu fazia a bainha de uma calça do Nando. "Porque ele trabalha para trazer o sustento." "Mas não traz," ela respondeu baixinho, como quem tem medo da própria ousadia. Olhei para ela, mas não disse nada. A verdade doía, e eu ainda não sabia lidar com ela. Na semana seguinte, Amarildo voltou de uma das viagens. Chegou à noite, suado, com cheiro de estrada, e jogou a mochila no chão como sempre fazia. Eu me aproximei para pegar as roupas sujas, e ele nem agradeceu. Só disse: "Tô morrendo de fome. Tem janta?" Fui para a cozinha e esquentei a última panela de arroz e ovo que tinha feito para mim e para os meninos. Ele comeu tudo. Depois, se jogou na cama e apagou. Dormiu com a boca aberta, ressonando como se tivesse paz. Fui pegar as roupas da mochila dele no dia seguinte, cedo. Era sempre assim. Eu lavava tudo, estendia no varal e dobrava para a próxima viagem. Enquanto virava uma calça jeans, algo caiu no chão. Era um papel dobrado. Peguei, achando que fosse um recibo de posto ou coisa assim. Mas quando abri, meu coração gelou. Era um comprovante de compra de uma joia, uma corrente de ouro com pingente. Cara, muito cara. O nome da loja era de uma joalheria da cidade vizinha, e o carimbo da data era de poucos dias atrás. Fiquei parada ali, segurando aquele papel como se fosse brasa. Minha primeira reação foi achar que tinha entendido errado. Mas não. Li de novo, com atenção. Aquilo não era para mim. Eu nunca tinha ganho nenhum brinco barato dele, nem no nosso aniversário de casamento. Sentei no chão, ainda com a calça molhada na mão, e respirei fundo. O sangue pareceu parar de circular. Na mesma hora, as cenas começaram a voltar. As vezes em que ele dizia que o dinheiro tinha sumido com pedágio, as desculpas para não comprar caderno novo para as crianças, a frieza nos olhos dele, o silêncio nas noites em que ele dormia virado para o lado. Tudo começou a se juntar. Naquele momento, não foi raiva que eu senti. Foi uma espécie de vazio, como se uma parte de mim tivesse caído no abismo. Eu não chorei. Só fiquei ali, olhando para o papel, como quem olha para uma porta que se abre e mostra o que a gente mais temia. Fiquei com aquele papel entre os dedos por um tempo que não sei dizer. O som da panela no fogão começou a queimar e só então me dei conta de que o mingau da Rita estava derramando. Corri para a cozinha, desliguei o fogo e voltei para o quarto como se estivesse em transe. Escondi o papel dentro do meu sutiã, perto do peito, como se quisesse mantê-lo ali até entender o que fazer com aquilo. Era como se o calor do corpo pudesse me ajudar a decidir. Amarildo ainda dormia, com a boca entreaberta e o rosto virado para a parede. O sol entrava de lado pela fresta da janela e iluminava as rugas fundas do canto dos olhos dele. Olhei para aquele homem e me perguntei, com quem será que ele sorria? Porque em casa não era. Aqui, ele só franzia a testa, batia a porta, resmungava. Meus olhos secaram ali mesmo. Acho que pela primeira vez, não tive medo de olhar para ele enquanto dormia. Na hora do almoço, Sueli chegou da escola com a cara fechada. Largou a mochila no canto e foi direto para a pia lavar a mão. Eu servi os pratos das crianças e deixei o meu vazio, como de costume. Ela olhou a mesa, reparou que eu não tinha me servido e falou sem rodeios. "De novo, mãe?" "Eu já comi, Sueli." Menti com um fio de voz. Ela me encarou com os olhos apertados. "Você nunca come, mãe, só a gente." "Vai comer, minha filha. Aproveita que tá quente." Ela puxou a cadeira, bufando, e começou a comer em silêncio. Nando e Ritinha riam de alguma bobagem, distraídos. Mas Sueli, não. Ela me observava com um olhar duro demais para a idade que tinha. Depois do almoço, quando Amarildo saiu para resolver umas coisas, sentei na varanda com Maria Antônia. O sol estava alto, esquentando o cimento rachado. Ela chegou com 2 laranjas e uma faquinha pequena.
Trouxe vitamina C. Ajuda a não adoecer. Sentei do lado dela. Peguei a laranja e comecei a descascar devagar, os olhos fixos na ponta da faca. Te achei com o olhar longe esses dias, ela disse, jogando as cascas no chão. É cansaço. Cansaço não faz a gente olhar com medo, nem esconder papel no peito. Arregalei os olhos. Ela deu um sorrisinho de canto e continuou. Vi você guardando um papel hoje cedo. Seu rosto mudou na hora. Fiquei sem saber o que responder, mas meu corpo entregava tudo. Eu tremia por dentro. Não quero me meter, Neuza, mas o silêncio engole a gente, e eu tô vendo você encolher. E o que eu vou fazer, Maria? Me diz. Eu tenho 3 filhos, e eles têm você. Se você desmoronar, o que sobra para eles? As palavras dela entraram feito agulha. Fiquei olhando para o pátio de terra batida, com o som das galinhas ciscando ao fundo. Um cheiro de sabão em barra vinha do tanque da casa ao lado. Tudo parecia igual, como sempre. Mas eu não era mais a mesma de ontem. Tinha um papel escondido no meu peito e uma certeza latejando no fundo da cabeça. À noite, Amarildo voltou com cheiro de pinga. Sentou na beirada da cama, tirou as botas e disse como se fosse um favor. Gastei o último com combustível. Mês que vem eu acerto. Não perguntei nada. Só assenti com a cabeça. Mas por dentro, alguma coisa já se movia. Ele dormiu rápido, como sempre fazia quando bebia. E eu fiquei acordada, ouvindo o barulho do vento batendo na janela mal fechada. Sueli dormia ao meu lado, encolhida. Às vezes ela falava dormindo. Às vezes só suspirava, como se até nos sonhos carregasse peso demais. Levantei devagar, com cuidado para não acordar ninguém. Peguei o papel de dentro do sutiã e sentei no chão da cozinha, onde a luz da lua entrava mais clara. Li de novo, como se quisesse encontrar uma mentira ali. Mas não tinha. Era uma joia. Uma corrente de ouro com pingente, cara demais para o nosso mundo. E não era para mim. Encostei a cabeça na parede fria. Comecei a pensar em todas as vezes que pedi dinheiro para comprar um chinelo novo para o Nando. Todas as vezes que pedi caderno novo para Sueli e ouvi dele que não era hora de luxo. E agora? Agora ele gastava o que eu nem tinha com joia para outra mulher. Ali, no chão da cozinha, pela primeira vez eu senti raiva de verdade. Não era só tristeza. Era uma raiva que subia quente pela garganta e parava ali, sufocando. A vontade era de gritar, de quebrar um prato, de bater na porta do quarto e jogar aquele papel na cara dele. Mas eu sabia que não podia. Não ainda. Fui dormir sem saber o que faria no dia seguinte. Só sabia que alguma coisa tinha mudado. Dentro de mim. E não tinha mais como desver. O dia seguinte nasceu cinza, com um céu pesado que parecia acompanhar o peso que eu sentia dentro do peito. Levantei antes do sol aparecer. Lavei o rosto com a água fria da bacia do tanque e olhei para mim no espelho rachado que ficava pendurado perto da porta. Minha pele estava pálida, meus olhos fundos, e os cabelos, antes tão escuros, já começavam a mostrar os primeiros fios brancos perto da testa. Me enxerguei de verdade depois de muito tempo. Não como mãe, nem como esposa. Me vi como mulher. Uma mulher cansada, usada, esquecida. Fui para a cozinha e comecei a preparar o café. O cheiro forte do pó fervendo na água foi acordando a casa. As crianças se levantaram devagar, ainda sonolentas. Sueli veio até mim e encostou a cabeça no meu braço. Não disse nada. Só ficou ali por um instante. Depois foi buscar os cadernos. Nando e Ritinha começaram a se arrumar em silêncio também. Vai ter pão, mãe? Nando perguntou, coçando o olho. Hoje não, meu filho. Mas tem bolo de fubá. Fiz ontem à noite. Era mentira. Mas eu cortei um pedaço pequeno que tinha guardado e dividi em 4. Eles comeram em silêncio, olhando para mim com olhos que não cobravam, mas que me atravessavam. Depois que levei os 3 até o portão da estrada de terra, onde passava o ônibus escolar, voltei para dentro e sentei na máquina de costura. Tentei trabalhar, mas a agulha escapava do dedo, a linha embolava
e minha cabeça não saía daquele pedaço de papel que ainda estava escondido dentro de uma lata velha no fundo do armário. Maria Antônia apareceu logo depois, com um pano nos ombros e um olhar já sabendo demais. Dormiu? Um pouco, respondi, sem querer render conversa. Ela entrou sem pedir e foi direto pegar a chaleira. Encheu 2 xícaras e puxou a cadeira de palha para perto de mim. Eu conheço esse tipo de silêncio. E conheço o homem que aparece com um cheiro de perfume que não é seu. Olhei para ela, assustada. Ele estava com um cheiro diferente ontem, Neuza. Um cheiro doce demais para um homem que vive na estrada. Eu engoli seco. A verdade já não queria mais se esconder. A minha boca tremia só de pensar no que podia acontecer se eu resolvesse confrontar. Mas o corpo falava por mim. Meu pé batia nervoso no chão. Minha mão suava. E o papel, escondido ali no armário, parecia que queimava até de longe. Se você quiser, eu vou com você até a cidade, ela disse de repente. Para quê? Para procurar essa loja. Ver o que mais ele anda comprando por lá. Vai dizer que você não tá curiosa? Eu não respondi. Só olhei para o chão e respirei fundo. Ele vai sair hoje de novo? Vai. Então pense. Eu tenho uns mapas antigos guardados do tempo que meu marido ainda rodava por essas estradas. Posso te mostrar o caminho. Não precisa fazer nada, só olhar. O resto do dia passou lento, arrastado. Cada som, cada movimento dentro da casa parecia estar envolto em uma névoa. Amarildo voltou no fim da tarde, tomou banho e anunciou que ia sair antes do sol nascer. Peguei uma rota nova, tem que sair cedo, disse, sem me olhar. Eu balancei a cabeça como se não ligasse. Ele mal comeu, deitou e roncou pesado. Na madrugada, enquanto ele saía com as botas sujas e a bolsa jogada nas costas, fiquei observando da janela, com a mão no coração. Quando o som do motor sumiu na curva da estrada, vesti a melhor roupa que tinha, um vestido florido já desbotado, prendi o cabelo num coque simples e fui até a casa da Maria Antônia. Ela já estava de pé, como se soubesse que eu viria. Tenho um mapa que pode te ajudar. Ele costuma ir por essa estrada aqui, ó. Apontou com o dedo. E se fizer a volta por esse atalho, você chega na cidade vizinha antes dele. Mas eu não tenho como ir sozinha. Tenho uma prima que trabalha lá. Ela pode te buscar na entrada da cidade. Já falei com ela. Tá esperando o seu sinal. Fiquei muda. Aquilo tudo parecia filme, mas não era. Era minha vida, bagunçada, escancarada, gritando por um basta. Peguei a marmita que Maria Antônia preparou, agradeci com um abraço apertado e saí com o coração na boca. O caminho até a cidade vizinha era longo, de chão batido e ladeiras. Um homem da vila que levava leite até lá me ofereceu carona na carroça. Fui sentada no banco de trás, com o pano da marmita no colo e o pensamento longe. Quando cheguei, a prima de Maria Antônia me esperava de bicicleta. Me levou até a esquina de uma rua movimentada, onde tinha uma casa de fachada clara, com cortinas floridas na janela. Era ali, eu sabia. A rua tinha cheiro de pão quente, de padaria próxima. O céu já estava claro. Vi o caminhão do Amarildo dobrando a esquina, devagar. Me escondi atrás de um poste. Ele desceu sorrindo, ajeitando a camisa. Era um sorriso que eu não via há anos. Logo depois, a porta da casa se abriu. Uma mulher jovem, de cabelos tingidos de loiro e corpo curvilíneo, apareceu com um roupão leve e se jogou nos braços dele. Eles riram. Ela pegou uma chave de dentro da bolsa e apontou para o portão lateral. Fiquei ali, paralisada. Não chorei, não tremi, só senti um gelo subir pelas pernas. Não era só a traição, era a certeza de que tudo que eu tinha sofrido, todo o sacrifício, a fome, o medo, tinham sido ignorados. Ele tinha escolhido outro mundo. E eu era a sombra que costurava em silêncio. A prima de Maria Antônia me puxou pelo braço. Vamos, antes que ele veja. Voltei para casa muda. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Amarildo não sabia que eu sabia. Mas agora eu via tudo com clareza. E não dava mais para fingir. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho.
Amarildo ainda não tinha voltado da viagem e as crianças já estavam deitadas. O silêncio da casa parecia ter engolido tudo, até meus pensamentos. Fiquei sentada no chão da cozinha, perto da janela, costurando a luz fraca da lamparina. Nem era uma encomenda, nem roupa para os meninos. Só costurava por fazer, como se o barulho da agulha indo e voltando no tecido me ajudasse a respirar. A imagem daquela mulher loira abrindo os braços pro Amarildo não saía da minha cabeça. O jeito como ele sorria, o corpo relaxado, diferente do homem duro e seco que entrava na minha casa como se carregasse o peso do mundo. Era ali, naquela outra casa, que ele se desfazia da máscara. E o mais cruel era saber que ele escolhia ser leve, só longe de mim. De madrugada, Sueli acordou assustada. Veio até a cozinha, esfregando os olhos. Tá costurando essa hora, mãe? Estava sem sono, minha filha. Vai deitar, tá frio. Ela ficou parada um tempo me olhando. Depois sentou no chão, ao meu lado. Eu sei que o pai tem outra. Todo mundo na escola comenta. A filha da dona Yolanda viu ele com uma mulher perto da praça, na cidade vizinha. Eu só não falei nada para não te deixar triste. Meu peito apertou com uma dor que não tinha nome. Peguei a mão dela, segurei forte. Por que você não me contou isso antes? Porque você já parece tão cansada, mãe. E eu achei que talvez você já soubesse, só não queria aceitar. Respirei fundo. Ali, no escuro da cozinha, minha filha de 12 anos me mostrava o que eu tinha fingido não ver por tanto tempo. Ela já tinha entendido antes de mim. Eu tô tentando entender o que fazer, Sueli. Não é fácil, mas eu juro para você, eu tô tentando. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali, em silêncio. E aquele gesto dela, pequeno, calado, foi mais forte do que qualquer palavra. Porque me fez ver que meus filhos estavam vendo tudo, sentindo tudo, e que minha omissão também machucava. Quando Amarildo voltou no fim da tarde do dia seguinte, entrou em casa arrastando as botas e batendo a porta como de costume. Atirou a mochila no chão e se jogou na cadeira da cozinha, resmungando que o frete tinha sido ruim, que a gasolina estava cara, que o patrão estava apertando demais. Sempre tinha uma desculpa, sempre. Vai ter que dar um jeito de economizar mais. Não tá dando para manter a casa desse jeito, disse, sem nem olhar para mim. Nem perguntei como tinha sido a viagem. Só fiquei em pé, ao lado do fogão, com a concha da sopa parada no ar. Olhei para ele com uma firmeza que nem sabia que tinha. E pela primeira vez pensei, ele não me respeita. Nunca respeitou. Eu só não queria ver. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui até o armário onde escondi o papel da joia. Peguei de novo. Era o mesmo, claro, mas agora parecia mais pesado. Sabia que não podia guardar aquilo para mim, mas também não podia explodir sem preparo. Respirei fundo e pensei na Maria Antônia. No jeito direto dela. Talvez fosse hora de contar tudo. Pedir ajuda de verdade. No dia seguinte, fui até a casa dela com o papel dobrado na mão. Bati palmas no portão e esperei. Já sabia que você vinha, ela disse, antes mesmo de eu abrir a boca. Entrei e sentei na cadeira de palha da varanda. Entreguei o papel sem dizer uma palavra. Ela leu devagar, com os olhos estreitos, depois levantou o olhar para mim. Ele comprou isso aqui para outra, né? Assenti com a cabeça sem conseguir falar. Você viu com seus próprios olhos? Vi os dois juntos. Vi ela com roupa de dormir, abrindo a porta. Vi ele sorrindo. Sorrindo de verdade. Maria Antônia respirou fundo, depois se inclinou para a frente e disse, quase num sussurro, e você? Vai continuar fingindo? A pergunta ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Enquanto lavava roupa, enquanto fazia o jantar, enquanto costurava mais um uniforme remendado do Nando. A resposta era óbvia, mas ainda doía, ainda assustava. À noite, quando fui deitar, Rita começou a chorar baixinho. Fui até ela, sentei na beirada da cama e alisei seus cabelos. Que foi, minha pequena? Tive um sonho ruim, que o pai ia embora e a gente ficava sem casa. Meu coração despencou. Abracei forte e fiquei ali, balançando ela devagar, como fazia quando era menor.
Me dei conta, naquele momento, que meus filhos já estavam sendo afetados muito além do que eu queria admitir. Não era só sobre mim. Era sobre eles também. Na manhã seguinte, quando Amarildo saiu para mais uma das viagens, fiquei observando da porta enquanto ele se afastava. Não era mais medo o que eu sentia. Era uma mistura de revolta e cansaço. E ali, no meio daquele silêncio da roça, com o canto dos galos ao fundo e o cheiro de café invadindo o ar, eu soube. Alguma coisa ia mudar, porque não dava mais para viver daquele jeito. E porque, no fundo, eu já tinha começado a mudar por dentro. Eu só precisava achar coragem para deixar isso sair. O céu já clareava quando fechei a porta e entrei de volta em casa. A madeira gemeu sob meus pés e, naquele som antigo e conhecido, eu ouvi minha própria alma pedindo descanso. Mas eu não queria mais descanso. Eu queria resposta. Queria atitude. Queria, pela primeira vez, não me engolir em silêncio. Na cozinha, coloquei a chaleira no fogareiro e me sentei. As mãos tremiam levemente enquanto eu passava os dedos pelo pano da mesa. A madeira tinha manchas de tempo, queimaduras pequenas de panela quente e riscos de faca. Cada marca contava um pedaço da minha história, e eu ali, inteira, tentando juntar os pedaços do que tinha sobrado de mim. Sueli entrou devagar, me observando como quem tentava decifrar. Ela parecia mais velha do que era. Os olhos já não tinham aquele brilho inocente. Sentou na cadeira de frente para mim, sem dizer nada. Ficamos nos olhando por um tempo, até ela perguntar: "Você vai fazer alguma coisa?" A pergunta caiu como pedra. Não era cobrança. Era um pedido de socorro, de alguém que queria ver a mãe reagir, lutar, existir de verdade. Respirei fundo e respondi com o que consegui. "Tô tentando, filha. Juro que tô tentando." Ela abaixou os olhos e começou a brincar com um fio solto da toalha. O silêncio entre nós dizia tudo. Depois que as crianças foram para a escola, fui até o fundo da casa, onde guardávamos algumas ferramentas e tralhas velhas num quartinho improvisado. Lá, entre caixas de papelão e panos embolorados, estavam os documentos que Amarildo sempre dizia que só ele sabia organizar. A maioria era papel de caminhão, recibo de borracharia, nota de óleo, mas comecei a vasculhar tudo com cuidado, procurando mais pistas. Eu sabia que aquela joia não era uma exceção, era só a ponta. E então encontrei um envelope timbrado de banco. Dizia financiamento aprovado. Li e reli. Era do mês passado, um carro, em meu nome, parcelado em 72 vezes. Quase desmaiei. Saí correndo de dentro do quartinho com o papel na mão. A cabeça latejava. Senti vontade de gritar, mas prendi o choro na garganta. Entrei em casa e me joguei na cadeira da cozinha, ofegante como se tivesse levado um soco. Fiquei ali, com as mãos no rosto, tentando entender como ele teve coragem. Eu nunca assinei nada. Nunca pisei no banco, nem sabia que meu nome podia ser usado assim. Mas ele usou. Pegou meus documentos, falsificou minha assinatura e comprou um carro. E agora tudo estava no meu nome. A dívida, o risco, a vergonha. Fui até a casa de Maria Antônia sem nem saber como andar direito. As pernas pareciam não me obedecer. Bati palmas com força. Ela veio, assustada. "Neuza, pelo amor de Deus, que foi?" Entreguei o papel para ela. Não consegui dizer uma palavra. Ela leu rápido, com o senho franzido. "Isso aqui tá no seu nome?" Assenti. "Ele fez um financiamento no seu nome para comprar um carro?" Assenti de novo, dessa vez com as lágrimas já escapando dos olhos. Ela me puxou para dentro de casa e me sentou no sofá. Me deu um copo com água com açúcar e ficou de pé, andando de um lado para o outro. "Isso é crime, Neuza. Crime, falsidade ideológica, estelionato. Ele não só te trai, ele te afunda. Tá destruindo sua vida e a dos seus filhos." "Eu não sei o que fazer", sussurrei. "Sabe sim. Você só tá com medo. Mas eu conheço uma moça na prefeitura. Ela trabalha com assistência social. Pode te ajudar. Ela conhece uma advogada boa que pega caso de mulher assim. Você precisa falar com ela." No mesmo dia, com a ajuda da Maria Antônia, fui até a cidade. Fui na prefeitura, na sala da assistência social.
Estava tremendo dos pés à cabeça. Nunca tinha entrado ali. Parecia um mundo diferente. Gente de roupa alinhada, ar-condicionado, papelada. Mas Maria Antônia me empurrou, firme, até uma mesa com uma placa. Doutora Miriam. Ela era jovem, uns 30 e poucos anos. Tinha o cabelo preso num coque e um olhar sério, mas gentil. Me ouviu com atenção, sem me interromper. Quando mostrei os papéis, ela assentiu devagar. Dona Neuza, o que o seu marido fez é grave, mas dá para reverter. Vai dar trabalho, mas a senhora não está sozinha. A gente vai entrar com um pedido para anular esse financiamento e abrir um boletim de ocorrência. Tem provas? Algum outro documento? Assinatura que a senhora nunca deu? Tenho. Ele deixou o papel espalhado. Não escondia mais nada. Achava que eu nunca ia ter coragem. Ela me olhou nos olhos. Pois agora tem. E isso já é metade do caminho. Saí dali com um papel na mão, orientações do que fazer e um calor estranho dentro do peito. Não era alegria. Era um tipo novo de força. Como se pela primeira vez alguém tivesse me dito que eu podia lutar, que eu não estava errada por querer justiça, que minha vida valia. Na saída, Maria Antônia me esperava sentada num banco de cimento com uma sacola de pão de queijo no colo. Me deu 2 e disse: "Você foi muito mais longe do que pensa, Neuza. E agora é só continuar, um passo de cada vez." Voltei para casa naquele dia com as pernas cansadas, mas a cabeça acesa. Já não era mais a mesma mulher de dias atrás. Alguma coisa em mim tinha acordado, e dessa vez eu não ia dormir de novo. Quando cheguei em casa, a luz do fim da tarde já tingia o céu de laranja, e o canto dos grilos começava a se espalhar pelo quintal. As crianças ainda não tinham voltado da escola, e por um instante aquele silêncio me pareceu confortável. Me sentei na beirada da cama, com os papéis no colo, e deixei o corpo cair um pouco para trás, sentindo a madeira rangendo sob meu peso. Tinha um calor no peito, uma mistura de medo com coragem. Era como se, de repente, eu tivesse ganhado uma arma invisível, não para ferir, mas para me proteger. Fiquei um tempo ali, olhando para o teto de tábuas tortas, escutando os passarinhos lá fora e tentando organizar tudo o que a doutora Miriam me explicou. Ela disse que eu ia precisar juntar os documentos, que a gente ia precisar provar que eu não tinha assinado nada, que tudo foi feito às minhas costas. Ela falou devagar, com paciência, e olhava nos meus olhos como se me enxergasse de verdade. Foi a primeira pessoa em anos que me tratou com respeito. As crianças chegaram pouco depois, animadas com alguma história da escola. Nando veio correndo me mostrar um desenho, Ritinha me abraçou pelas pernas e Sueli só me olhou. E eu, pela primeira vez, sorri para ela com verdade. Um sorriso pequeno, mas que dizia: "Eu tô aqui, filha. Eu tô tentando." Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, o cheiro do arroz no fogo me pareceu diferente. Não era mais só comida, era um gesto de resistência. Cada grão cozinhando era uma afirmação. Eu não ia mais me calar. Eu não ia mais aceitar que aquele homem decidisse tudo, sem olhar para mim, sem medir as consequências. Sentei com os 3 à mesa, e mesmo com o feijão ralo e o arroz colado no fundo da panela, havia um clima novo. Sueli contou que tirou boa nota na redação, Nando falou que jogou futebol na hora do recreio, e Ritinha, entre uma colher e outra, disse que queria aprender a costurar para ajudar a mamãe. Aquilo me cortou por dentro, mas também me deu força, porque agora, mais do que nunca, eu sabia. Eles precisavam de mim inteira. Depois que todos dormiram, sentei sozinha na cozinha com a lamparina acesa. Peguei os documentos de novo, espalhei sobre a mesa e comecei a separar o que a doutora Miriam tinha me pedido. Achei um talão de cheque velho, com assinaturas que não eram minhas. Cartas do banco com cobranças absurdas. Um papel com o nome do carro, modelo, cor. Um modelo que eu nunca nem vi de perto. Fiquei ali, até tarde, organizando tudo com o mesmo cuidado que eu usava para escolher tecidos. Linha por linha, dado por dado. Cada papel, uma ferida. Mas também, uma prova. E aquilo me deu um tipo novo de calma. Na manhã seguinte, acordei antes do sol.
Preparei o café, deixei as crianças prontas e caminhei com elas até a beira da estrada, como fazia sempre. Quando o ônibus escolar passou, me despedi e fiquei olhando até que ele sumisse na curva da poeira. E ali, naquele instante, com o vento batendo no meu rosto e o cheiro da terra molhada no ar, eu prometi para mim mesma que nunca mais ia abaixar a cabeça. Voltei para casa, tomei um banho rápido e me arrumei do jeito mais digno que consegui. O vestido azul já desbotado, o cabelo preso com um lenço limpo. Peguei a pasta com os documentos e caminhei até a vila para pegar o ônibus da cidade. Ia encontrar a doutora Miriam de novo, entregar os papéis e dar entrada oficial na denúncia. A perna tremia, o estômago embrulhava, mas eu fui mesmo assim, porque a pior dor eu já conhecia, a de viver calada. No banco da frente, uma senhora me reconheceu. Dona Silvia, do armazém. Perguntou pelos meninos, comentou do tempo e eu respondi com educação. Mas na cabeça só pensava, será que um dia vão me olhar e ver mais do que a mulher do Amarildo? Chegando na prefeitura, a doutora Miriam me esperava com a mesma expressão firme. Pegou os documentos, analisou tudo e foi marcando com uma caneta os pontos principais. Isso aqui é forte. Tem muita coisa aqui. Vai dar trabalho, mas temos base. A senhora vai ter que ir à delegacia comigo ainda essa semana, tá bom? Assenti, apertando o pano da saia entre os dedos. Vai ter audiência, doutora? Vai. Mas primeiro a gente precisa abrir o boletim, anexar as provas e pedir a suspensão do financiamento. Eu vou cuidar disso. A senhora só precisa confiar em mim. E se ele descobrir, não se preocupe. A gente vai acionar as medidas protetivas se for preciso. Você não está mais sozinha, dona Neuza. Aquelas palavras entraram em mim como um remédio amargo e necessário. Sozinha. Eu estava tão acostumada com essa palavra que quase esqueci que era possível ouvir o contrário. Saí da sala sentindo o chão mais firme sob meus pés. Quando voltei para casa, Maria Antônia veio me encontrar no portão. Eu ainda não tinha falado nada, mas ela percebeu de longe. Entrou com a denúncia, né? Assenti. Ela não disse mais nada, só abriu os braços e me abraçou forte. E ali, naquele abraço, eu desabei. Chorei em silêncio, soluçando como se estivesse esvaziando um balde cheio de dor. Ela segurou minha cabeça contra o ombro dela e sussurrou. Agora vai. Agora é sua vez. Na mesma noite, um carteiro veio até a vila com uma carta oficial do banco. Era endereçada a mim. Quando abri, o sangue gelou. A carta dizia que, por conta do atraso nas parcelas do financiamento, se o pagamento não fosse feito em 30 dias, a casa entraria como garantia judicial. A casa, nosso teto, o pouco que tínhamos. Fiquei em pé, parada no meio da cozinha, com a carta aberta na mão e o coração aos pulos. A casa podia ser tomada por causa de um carro que eu nunca vi. Um carro comprado para outra mulher, com meu nome, minha assinatura falsificada, minha vida em jogo. E ali, com a lâmpada tremeluzindo, os filhos dormindo no quarto e o cheiro de sabão ainda vindo das roupas no varal, eu percebi que não dava mais para adiar. A casa era minha trincheira. Era o que eu ainda tinha. E se ele tentasse levar isso também, eu ia lutar com tudo que me restava. Porque dessa vez, não era só por mim. Era pelos meus filhos, pela minha paz, pela minha dignidade. No dia seguinte, acordei com um peso no peito, como se um pedregulho tivesse se instalado ali, entre o coração e a garganta. A carta do banco ainda estava sobre a mesa da cozinha, e eu não tive coragem de guardar. Deixei ali mesmo, para ver toda vez que passasse, para lembrar que o tempo estava correndo, que a ameaça era real, que se eu me calasse, mais uma vez, a casa podia ir embora com tudo que ainda restava de mim. As crianças saíram cedo e Sueli me deu um beijo na testa antes de ir. Ela não fazia isso sempre. Me pegou de surpresa, mas senti que era um gesto de força, como se, no silêncio dela, ela dissesse, vai, mãe. E eu ia. Peguei a pasta com os papéis e voltei para a cidade. A doutora Miriam tinha marcado um horário na delegacia. Disse que era importante fazer isso logo, antes que o banco desse entrada no processo de tomada do bem. O ônibus estava cheio e abafado.
O sol batia direto na minha cara pela janela, mas nem isso me desconcentrou. Fiquei com os olhos grudados na estrada, o tempo todo pensando em tudo que ainda podia piorar. E no quanto eu precisava impedir. Na delegacia, o cheiro de mofo se misturava com o de café velho. A sala de espera era apertada, com cadeiras de plástico rangendo sob o peso das pessoas. A doutora Miriam me encontrou na entrada e me levou direto para falar com o escrivão. Um homem baixo, barrigudo, de cabelo ralo e bigode fino. Olhou meus documentos com um desdém silencioso, como quem achava que eu não sabia o que estava fazendo ali. A senhora tem certeza de que não autorizou esse financiamento? Ele perguntou, depois de folhear os papéis, sem olhar na minha cara. Nunca. Nem sabia que existia, respondi firme. E esse carro, a senhora chegou a ver? Nunca nem vi, mas sei quem está usando. Ele me olhou por cima dos óculos. Quem? Uma mulher que meu marido visita na cidade vizinha. Ele comprou esse carro para ela, usando meu nome. Ele soltou um assobio baixo e fez um gesto com a cabeça, como se dissesse, tá explicado. Mas não era explicação. Era descaso. A doutora Miriam interveio rápido, explicando a situação legal, mostrando os documentos, as provas, o abuso. O escrivão anotou tudo. Disse que seria aberto o boletim e que um investigador poderia ser designado para o caso. Fiquei ali sentada, ouvindo tudo com as mãos suadas, sentindo o corpo mole. Mas não tremi, não chorei. Eu estava ali como mulher, como mãe, como alguém que já tinha engolido dor demais. Saí de lá com o protocolo do boletim em mãos. A doutora Miriam me explicou os próximos passos, com calma, e disse que ia agendar uma conversa com o gerente do banco para iniciar o processo de contestação do financiamento. Disse que, com sorte, podíamos conseguir o cancelamento da dívida antes de qualquer decisão judicial sobre a casa. No caminho de volta, passei numa feira de rua, só para respirar outro ar. Um cheiro de pastel fritando me pegou no estômago. Olhei minha bolsa. Tinha só umas moedinhas. Comprei um pastel de vento, mais massa do que recheio, e comi sentada no meio-fio. Olhei em volta e vi mulheres andando apressadas, algumas com sacolas, outras com filhos no colo. Mulheres como eu, com medo, com dívida, com silêncio, mas andando. Voltei para a vila, já era quase fim de tarde. Maria Antônia me esperava sentada na varanda com um paninho de crochê no colo. Quando me viu chegando, se levantou. E então? Fiz o boletim, agora é esperar o banco. Ela assentiu devagar. E ele? Ainda não sabe, mas vai saber. E quando souber, não sei o que vai fazer. Maria Antônia olhou para mim com os olhos firmes. Você tem medo dele? Fiquei em silêncio por uns segundos. Tenho, mas mais medo eu tenho de perder tudo e continuar calada. Ela se aproximou e me segurou pelos ombros. Você tá fazendo o certo, Neuza. Eu sei que parece que o mundo vai cair, mas o que tá caindo agora é só a mentira. A verdade vai te libertar. Dói, mas liberta. Abracei ela forte, e ali, entre os braços da minha vizinha, senti que a coragem era uma coisa que podia passar de uma mulher para outra, como uma herança silenciosa. Uma força que não vinha do corpo, mas do fundo da alma. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei de novo na mesa da cozinha. Peguei a carta do banco. Li mais uma vez, só para confirmar que o risco era real. E era. Estava ali, impresso em papel timbrado. Em caso de inadimplência contínua, o bem será acionado como garantia. Fechei os olhos e vi a imagem do Nando brincando no quintal, da Ritinha cantando enquanto penteava a boneca, da Sueli estudando à luz fraca da lamparina. Aquela casa, por mais simples que fosse, era o único abrigo que eles conheciam. E eu não ia deixar aquele homem tirar isso também. Dobrei a carta com calma, guardei na pasta com os outros documentos e fui deitar. Naquele dia, dormi com os punhos fechados e a alma desperta. Sabia que viria mais dor, mais luta, mais ameaça. Mas também sabia que dessa vez eu não ia abaixar a cabeça. Porque agora era diferente. Agora eu tinha nome, voz, papel assinado, advogado. E mais do que tudo, eu tinha decisão. E era só o começo.
2 dias depois, Amarildo chegou de mais uma de suas viagens. Era fim de tarde, e o céu já começava a se fechar, ameaçando uma chuva fina. Ele entrou como sempre, largando a mochila no chão, chutando a porta do quarto com o pé sujo e indo direto ao filtro pegar água. Nem olhou para mim. Só grunhiu um boa noite forçado, como se estivesse fazendo um favor. Eu estava sentada à mesa, costurando um avental encomendado por uma moça da vila. Uma encomenda pequena, mas que me dava um alívio danado de sentir que meu trabalho, mesmo que simples, podia valer alguma coisa. Ele passou por mim como se eu fosse invisível. E naquele momento eu percebi. Ele realmente acreditava que ainda tinha controle, que eu estava no mesmo lugar de antes. Jantou em silêncio, reclamou que o arroz estava sem sal, que o feijão estava duro, que nem para isso eu prestava mais. Sueli, que estava lavando a louça, olhou para mim, esperando alguma reação. Mas eu fiquei calada. Não por medo, mas porque eu já sabia o que ia acontecer. Não era a hora ainda, mas estava chegando. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui guardar uns panos no armário do quarto e encontrei a mochila dele jogada no chão. Fiquei olhando para aquilo por uns segundos. A vontade de revistar era grande, mas eu me contive. Já tinha visto o suficiente, já tinha prova. Não precisava mais caçar migalhas. Agora o jogo era outro. Na manhã seguinte, enquanto ele ainda dormia, fui até a casa da Maria Antônia. Ela me esperava com café passado e aquele jeito prático de quem já viu demais na vida. Ele voltou? Voltou. E, igualzinho, como se nada tivesse acontecido. Ela me serviu uma caneca e sentou de frente para mim. Vai contar que denunciou? Não agora, mas ele vai descobrir. A doutora Miriam vai tentar bloquear os bens, vai chegar papel em casa, ele vai explodir. E você? Eu tô pronta, pelo menos mais pronta do que antes. Maria Antônia respirou fundo. Fica atenta, Neuza. Homem que vive de enganar quando é desmascarado não mede mais nada. Se ele te ameaçar... Eu já falei com a doutora. Ela disse que pode pedir medida protetiva se for preciso. Eu vou me proteger, Maria. Por mim. Pelos meninos. Ela assentiu com os olhos marejados, mas não disse mais nada. Às vezes, entre mulheres, o silêncio também é palavra. No fim da tarde, Amarildo percebeu que eu andava diferente. Eu não corria mais para agradar. Não perguntava se ele queria café. Não me curvava diante dos resmungos dele. Ele notou e não gostou. Tá estranha, Neuza, ele disse, depois do jantar, me olhando como quem fareja perigo. Não tô, não. Tá assim, tá cheia de mistério. O que você anda fazendo quando sai com aquela velha fofoqueira? Cuidando da minha vida. Só isso. Ele franziu a testa, sem saber como reagir à resposta. Não esperava. Nunca esperou. Eu, por tanto tempo, fui aquela que abaixava a cabeça. Agora ele via que algo tinha mudado, mas ainda não sabia o quê. E isso o deixava inquieto. Naquela noite, ele dormiu cedo, mas não antes de deixar um aviso. Se eu descobrir que você está aprontando alguma coisa, eu boto você e essas crianças para fora. Não me testa, Neuza. Eu olhei para ele com calma. A casa está no meu nome, e você sabe disso. Ele não respondeu. Ficou em silêncio, mas a raiva nos olhos dele denunciava tudo. Nos dias que seguiram, os sinais do processo começaram a aparecer. O banco mandou outra carta, agora informando o início do bloqueio preventivo dos bens, por suspeita de irregularidade no financiamento. O nome dele estava citado, e ele percebeu. Pegou a carta com mãos trêmulas, leu rápido e jogou o papel na mesa com força. Que palhaçada é essa? Fiquei em pé, com as mãos cruzadas. É a consequência do que você fez. Ele me olhou com o rosto vermelho, a respiração pesada. Você tá me denunciando? Tá botando meu nome no meio de papelada de banco? Não, eu só defendi o meu. Você usou o meu nome, minha assinatura. Me colocou numa dívida que podia tirar o teto dos seus filhos. E isso tem consequência, Amarildo. Ele deu 2 passos na minha direção, como se fosse me encarar de perto. Tá querendo pagar de esperta agora, é? Esqueceu quem é que bota comida aqui dentro? Sueli entrou na cozinha nesse exato momento.
Ficou parada na porta, com os olhos arregalados. Ela não esqueceu, pai. Mas a gente lembra quem é que tirou. Ele virou para ela, furioso. Cala a boca, Sueli. Você não tem idade para se meter em coisa de adulto. Tenho idade para ver tudo o que o senhor faz com a nossa mãe. E tô vendo. Ela disse firme, com a voz embargada de raiva e tristeza. Eu coloquei a mão no ombro dela e puxei devagar para trás. Vai pro quarto, filha. Deixa que eu resolvo. Ela hesitou, mas obedeceu. Quando fiquei sozinha com Amarildo, ele me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade. Você acabou com a minha vida, Neuza. Não, eu só parei de deixar você acabar com a minha. Ele respirou fundo, bufando, e saiu. Não disse mais nada. Só pegou a mochila, chutou a porta e sumiu estrada afora. Maria Antônia chegou pouco depois, chamada por Sueli. Quando viu minha cara, nem perguntou nada. Só me abraçou. E ali, no silêncio da cozinha, eu soube. O primeiro não tinha sido dito. E não tinha mais volta. No dia seguinte, quando abri a janela cedo, o ar parecia outro. Ainda havia poeira no chão, cheiro de galinha no terreiro, fumaça fina de lenha no ar. Mas dentro de mim, era como se algo tivesse limpado. Não era paz ainda. Era mais como um espaço vazio, como quando a gente termina uma costura difícil e fica olhando para o pano já fechado, tentando entender tudo o que passou por ali. Amarildo não voltou naquela noite, nem na manhã seguinte. As crianças perceberam. Nando perguntou sem muita vontade. O pai não veio dormir? Saiu para resolver umas coisas, meu filho. Mas tá tudo bem. Sueli não perguntou nada. Só ficou me olhando com aqueles olhos velhos demais para a idade. Já sabia. Depois que eles saíram para a escola, sentei na varanda com Maria Antônia. Ela trouxe um pão doce que tinha feito de véspera. Partimos ali mesmo, com as mãos. Você acha que ele volta? Vai voltar, sempre volta. Ela me olhou de lado. E quando voltar? Respirei fundo, olhando para o horizonte. Eu não sei, Maria, mas eu não sou mais a mesma. E ele vai perceber. Ela assentiu com um meio sorriso. Depois apontou para minha máquina de costura que estava encostada, coberta com um lençol fino. E essa menina aí, vai continuar dormindo? Fiquei em silêncio. Sabe, Neuza, tem mulher que só precisa de um empurrão, mas tem mulher que precisa cair no abismo para descobrir que pode voar. Você voou, minha amiga. Agora é só abrir a asa. Naquela tarde, sentei diante da máquina. Olhei para ela como quem reencontra uma velha amiga. Tirei o lençol, passei um pano nas partes engorduradas, ajeitei a agulha e a linha e comecei a mexer. Os dedos estavam enferrujados, mas a memória do corpo é coisa bonita. Costurei um pano de prato com barrado de chita que Maria Antônia tinha me dado. Depois, fiz um avental simples, só para testar. E ali, ouvindo o barulho da máquina, senti pela primeira vez em muito tempo uma alegria mansa, pequena, mas firme. No fim do dia, seu Agenor, o padeiro da vila, passou na frente de casa e viu o pano de prato estendido na cerca. Foi a senhora que fez, dona Neuza? Foi, sim, só um teste. Tá bonito demais. Se a senhora fizer mais, posso botar para vender lá na padaria. Tem freguesa que adora essas coisas. Olhei para ele surpresa, sem saber o que responder. É sério? O senhor acha que alguém compraria? Uai, eu comprava, se soubesse costurar igual. E olha, lá aparece muita mulher que vem só para comprar pão, mas gosta de ver novidade. Um paninho bonito, um avental bem feito, tudo que é feito com capricho vende. Agradeci com o coração batendo forte. Era só uma ideia, uma possibilidade. Mas só de pensar que meu trabalho podia valer alguma coisa, aquilo acendeu uma esperança. Naquela noite, Sueli veio sentar do meu lado enquanto eu costurava. Ficou me olhando por um tempo, depois falou baixinho. Você tá diferente, mãe. Parei a máquina, tirei os óculos de perto e olhei para ela. Tô tentando ser melhor, mais forte. Tá conseguindo. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali. E eu,
Com a linha ainda presa no pano e a luz da lamparina tremendo ao nosso lado, senti que talvez, finalmente, eu estivesse mostrando para ela o que é ser mulher. Não aquela que aceita, mas aquela que escolhe. 2 dias depois, Amarildo voltou. Bateu palmas no portão como se nada tivesse acontecido. Estava com a cara fechada, o boné na mão e a roupa suada. Nando correu para ver, mas parou no meio do caminho, como se lembrasse de alguma coisa. Rita ficou atrás da porta. Sueli, ao meu lado, cruzou os braços. Fui até a porta e abri, mantendo a grade fechada. Voltei. Percebi. Dá para entrar? Para quê? Para conversar, para resolver. Olhei para ele. Não havia humildade no tom. Era só cansaço, desespero. Ele parecia menor, o rosto mais murcho, os olhos fundos. Não tem mais conversa, Amarildo. Neuza, eu sei da amante, sei do carro, sei do financiamento no meu nome. Já tá tudo no papel, já tá nas mãos da justiça. Ele empalideceu. Você me denunciou? Me defendi. Você não tem ideia do que tá fazendo. Tenho, sim. Pela primeira vez na vida, eu tenho. Ele ficou mudo, olhando para o chão. Nando, que estava ouvindo da sala, foi se afastando devagar. Rita correu para o quarto. Sueli ficou firme, parada atrás de mim. Você tá acabando com minha vida, ele disse. Não, eu tô salvando a minha. Ele segurou a grade com força, como se fosse dizer algo mais, mas desistiu. Soltou devagar, virou as costas e saiu sem olhar para trás. Fechei a porta, travei a grade e encostei as costas na parede. Sueli veio devagar e me abraçou forte, sem dizer uma palavra. E eu, ali, de olhos fechados, com o coração disparado, soube que o mais difícil tinha passado. Eu disse não, e ninguém mais ia me calar. Naquela noite, dormi com o corpo leve e a alma cansada. Era estranho. Depois de tantos anos sufocando cada sentimento, sentir alguma coisa diferente da dor era quase assustador. Não era felicidade ainda, era só silêncio. Um silêncio bom. Um silêncio que parecia dizer: você resistiu. Nos dias seguintes, Amarildo não apareceu mais. Nem uma ligação, nem um recado, nem um bilhete. E por incrível que pareça, eu não senti falta, só alívio. Um alívio que se espalhava pela casa aos poucos, como um vento leve que ia entrando pelas frestas da janela e limpando os cantos mais empoeirados. Os meninos começaram a mudar. Nando, que antes vivia nervoso brigando na escola, passou a chegar em casa mais tranquilo. Um dia, chegou com um desenho nas mãos. Era de mim costurando. A figura estava torta, mal pintada, mas tinha cor. E no canto, ele escreveu: Mãe Feliz. Eu chorei sozinha no banheiro quando vi aquilo. Ritinha parou de molhar a cama. Começou a dormir melhor. Voltou a cantarolar suas musiquinhas inventadas enquanto brincava com a boneca. Sueli, essa já era outra. Me ajudava na costura, perguntava das vendas, fazia perguntas que eu nunca imaginei ouvir. Mãe, se você fosse começar de novo, o que você queria ser? Eu não sei, filha. Acho que eu queria ser só livre. Ela sorriu e falou como se me dissesse um segredo. Então já está sendo. Aos poucos, a vizinhança começou a reparar. Algumas mulheres passavam mais devagar na frente da minha casa. Outras perguntavam se eu fazia avental, pano de prato, toalhinha de mesa. Eu dizia que sim, com as mãos tremendo, mas com a voz firme. Maria Antônia foi quem teve a ideia de pendurar uma tabuleta na frente de casa. Costura da Neuza, feito com capricho. Ela mesma pintou, com tinta que sobrou de quando o sobrinho dela reformou o quartinho dos fundos. Eu chorei quando ela me entregou aquilo. Agora é oficial, ela disse. Não é mais só para dentro, é para o mundo ver. E o mundo viu. Na padaria do seu Agenor, os primeiros aventais que deixei venderam em 2 dias. Ele me recebeu com um sorriso enorme, o pano enrolado na mão, dizendo: já estão perguntando se vai ter mais. Dona Neuza, seu ponto de costura agora é dos bons, viu? Aquele homem falava manso,
com um jeito respeitoso, diferente de tudo que eu tinha conhecido até então. Não passava do limite. E foi por isso mesmo que me comoveu. Porque não era o que ele dizia, mas como dizia. Como olhava nos meus olhos. Como me chamava de senhora, com carinho, e não com desprezo. Um dia, quando fui levar mais panos na padaria, ele me ofereceu café. Disse que o forno ainda estava quente e que tinha saído um pão de torresmo fresquinho. Eu aceitei. A gente sentou num banco atrás do balcão, onde dava para ver o movimento da rua. Ele falou da época em que perdeu a esposa, do tanto que a solidão fazia barulho dentro de casa. Eu contei de leve da minha vida, sem dar nomes, só pedacinhos. E ele ouviu. Não interrompeu. Não opinou. Só ouviu. Quando levantei para ir embora, ele me acompanhou até a porta e disse: "A senhora é forte, dona Neuza. Mas não precisa ser o tempo todo, viu? Quando quiser descansar um pouco, tô aqui." Não respondi. Só sorri. Mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Não porque eu queria me apaixonar de novo, mas porque, pela primeira vez, alguém me via sem me pedir nada em troca. Em casa, as encomendas aumentaram. Comecei a separar um cantinho da sala para montar meu ateliê improvisado. Uma mesa maior, uma prateleira com tecidos, uma caixinha com botões coloridos. As crianças ajudavam. Era nossa nova rotina, nosso novo fôlego. E foi no meio dessa organização, mexendo nas coisas velhas que ainda estavam guardadas no fundo do armário, que eu achei a tal carta. Estava dentro de uma caixa de papelão com documentos antigos de Amarildo, entre talões vencidos, blocos de anotações e folhas amareladas. Era uma carta escrita à mão, com caneta azul já desbotada. O envelope estava rasgado e a data no canto dizia abril de 1978. Mais de 10 anos antes. A letra era delicada, de mulher. Comecei a ler devagar, com o coração acelerado. A carta começava com: "Amarildo, você prometeu voltar. Estou com medo, não sei o que fazer. O bebê já mexe." Li até o fim com as mãos geladas. Era de uma mulher chamada Helena. Dizia que ele tinha prometido ficar com ela, mas desapareceu. Que ela estava grávida. Que não tinha como esconder da mãe por muito tempo. Que ainda amava ele, mesmo assim. Aquilo me destruiu e me libertou ao mesmo tempo. Amarildo era assim antes de mim. Aquilo não começou comigo. A traição, a covardia, a mentira já eram parte dele muito antes da nossa vida juntos. E eu só fui mais uma no rastro da destruição que ele deixava. Segurei a carta com firmeza. Não chorei. Não dessa vez. Só olhei para frente e entendi que a minha história não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre tudo que eu reconstruí depois do que ele quebrou. Guardei a carta num envelope novo. Não como lembrança dele, mas como prova de quem eu fui e de quem eu não era mais. Naquele dia, depois que tudo se acalmou, me sentei na frente da máquina e costurei um vestido. Um vestido só para mim. Azul, com flores miúdas. O tecido era simples, mas o corte era meu. O ponto era meu. A escolha era minha. Vesti ali mesmo, no meio da sala. E quando Sueli me viu, sorriu como se estivesse vendo uma versão nova da mãe dela. "Tá linda, mãe." Eu me olhei no espelho rachado da porta e respondi: "Tô começando a acreditar nisso." No domingo seguinte, logo cedo, abri a janela e deixei o vento entrar, levantando a cortina leve que eu mesma costurei dias antes com retalhos floridos. O vestido azul estava estendido na cadeira, e ao vê-lo ali, senti uma alegria que não me lembrava de ter sentido fazia muitos anos. Não era pelo vestido em si, mas pelo que ele representava. Era o primeiro feito só para mim. Não para agradar homem nenhum, não para vender, não por necessidade. Era um presente meu, feito pelas minhas mãos, para minha pele. Vesti com calma. Ajustei a cintura, ajeitei os ombros, o pano caía leve no corpo, como se tivesse sido moldado para o momento exato que eu estava vivendo. Passei um batonzinho claro que Sueli tinha ganhado da professora e insistiu para eu usar. "Vai ficar bonita, mãe. Você merece se ver bonita de vez em quando", ela disse na noite anterior.
Olhei no espelho e pela primeira vez em tanto tempo gostei do que vi. Ainda era eu, mas não era mais a mesma. Saí de casa sem pressa. O sol ainda subia tímido e a vila acordava aos poucos. Na padaria, seu Agenor ajeitava as bandejas com pão fresco. Quando me viu entrando, levantou os olhos e ficou mudo por uns segundos. Uai! Dona Neuza! Que vestido bonito, hein? Sorri, meio sem graça. Fui eu que fiz. Para mim. Ele passou o pano nas mãos e saiu de trás do balcão. Já está de parabéns. Ficou uma beleza. O corte, o caimento. Mas, mais do que isso, a senhora está com um brilho diferente hoje. É o vestido. Acho que é mais do que isso. Fiquei vermelha. Não sabia lidar com o elogio que vinha sem segunda intenção. Ele não queria nada. Só viu. E disse. Simples assim. Tomamos um café juntos, sentados num banquinho de madeira encostado na parede da padaria. O cheiro do pão misturado com o da rua me trouxe uma sensação de conforto. A conversa foi leve. Falamos da vila, das encomendas, das histórias de infância. Ele contou de quando começou a trabalhar com o pai na padaria, ainda menino, e como aprendeu a mexer com fermento antes de aprender a ler. E eu contei das minhas primeiras costuras, das roupas que fazia para as bonecas com retalho de lençol velho. Rimos como velhos amigos, ou talvez como duas pessoas que se reconhecem no silêncio da dor e no gosto da superação. Antes de ir embora, ele me disse: se um dia quiser passar mais tempo aqui na padaria, costurando ou só conversando, a porta está sempre aberta. Assenti com um nó na garganta. Não prometi nada, mas guardei aquelas palavras com carinho, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me ofereceu companhia sem cobrança. Só presença. Voltei para casa com o vestido balançando nos joelhos e o coração leve. Quando entrei, Sueli olhou de cima a baixo e soltou um assovio brincalhão. Tá um arraso, mãe. Cê acha? Tenho certeza. Vai deixar muita gente de boca aberta por aí. Rimos. E aquele riso foi tão bom, tão verdadeiro. Nando e Ritinha vieram ver o vestido também. Rita tocou no pano e disse: parece roupa de artista. É roupa de uma mulher que aprendeu a se amar, minha filha. Ela não entendeu direito, mas sorriu do mesmo jeito. Na semana seguinte, a rotina seguiu, mas tudo parecia mais fácil. As encomendas aumentaram e eu tive que pedir ajuda para Maria Antônia cortar os moldes. Ela adorava se meter, dar pitaco, sugerir tecido. Às vezes, errava a medida e me fazia rir. Mas a presença dela ali, naquela minha nova fase, era como um pilar firme, sempre do meu lado, com aquele jeitão prático e coração gigante. Um dia, enquanto arrumava as peças que iam para a padaria, Maria Antônia comentou: você já percebeu como os meninos estão diferentes? Tenho reparado. Até o Nando tá mais calmo. Eles estão vendo você, Neuza. De verdade. Antes você era só a sombra da casa. Agora você brilha. Fiquei emocionada com aquilo, porque era verdade. Eu sentia. Eles me olhavam diferente, com orgulho, com admiração. E eu também estava me olhando assim aos poucos. Na feira do sábado, levei algumas peças para vender num banquinho emprestado. Clarice, uma amiga dos tempos de mocinha, me reconheceu. Eu nem lembrava mais do rosto dela direito. Mas quando ela falou meu nome, aquele jeito animado e doce voltou como um sopro do passado. Neuza, é você mesma? Clarice, meu Deus, quanto tempo! Ela me abraçou forte, com aquele perfume de talco que eu lembrava tão bem. Conversamos ali mesmo, em pé, com a feira fervendo ao redor. Ela contou que virou costureira profissional na cidade, que tinha uma clientela boa e que viajou muito, aprendeu novas técnicas. E você? Nunca largou a costura, né? Tive que largar por um tempo, mas agora tô voltando. Se quiser, posso te passar uns contatos. Tenho umas encomendas que não dou conta sozinha. Posso indicar seu nome. Fiquei sem palavras. Era como se a vida estivesse me devolvendo, pedacinho por pedacinho, tudo que um dia me foi tirado. Voltei para casa com a sacola mais leve e o coração transbordando. Sueli me ajudou a organizar os tecidos
e antes de dormir me perguntou: Mãe, você tá feliz? Pensei um pouco. Não respondi de primeira. Tô me construindo, filha. Não sei se é felicidade ainda, mas é paz. Ela sorriu, me deu um beijo na testa e foi se deitar. Fiquei sozinha na cozinha, com a lamparina acesa e o som do grilo lá fora. Peguei uma linha vermelha, uma agulha fina e comecei a bordar meu nome num paninho pequeno. Neuza. Só isso, porque eu queria ver, todo dia, quem eu era. E pela primeira vez, aquele nome me pareceu suficiente. Forte, bonito, meu. Na manhã seguinte, acordei com um canto de passarinho diferente na janela. Um som leve, insistente, como se dissesse: levanta, mulher, que tem vida lá fora. E eu levantei. Não com pressa, nem por obrigação. Levantei porque queria. Porque, de uns tempos para cá, os dias estavam deixando de ser apenas sobrevivência. Agora, tinham gosto de recomeço. Fui até a cozinha, botei água para ferver e preparei um café reforçado. As crianças acordaram uma a uma, com aquela leveza que só quem sente segurança conhece. Nando me deu um beijo de bom dia. Rita veio me mostrar o desenho que tinha feito da nossa casa, agora colorida, com flores no quintal e janelinha aberta. E Sueli me observou por um tempo antes de falar. A senhora parece mais alta, mãe. Mais alta? Não sei explicar. Parece que cresceu por dentro. Ri, mas não era brincadeira. Eu sentia isso também. Enquanto eles se aprontavam para a escola, fui até o cantinho da sala onde tinha montado meu pequeno ateliê. A luz do sol batia em cima dos tecidos dobrados e aquilo me dava uma satisfação que era difícil de descrever. Peguei uma encomenda de 3 aventais para uma senhora da feira e comecei a cortar os moldes com calma, medindo, marcando com giz, ajeitando as bordas. Era trabalho. Mas era um trabalho meu, feito pelas minhas mãos, com meu ritmo, meu suor, minha história. Naquele mesmo dia, fui chamada para uma reunião na assistência social. A doutora Miriam queria conversar sobre os próximos passos do processo. Fui com um frio na barriga, como sempre, mas também com a cabeça erguida. Já não era mais a mulher encolhida da primeira visita. Ela me recebeu com aquele olhar firme e gentil. O banco acatou o pedido de suspensão do financiamento. Isso significa que, por enquanto, sua casa não corre risco. Ainda temos um processo pela frente, mas conseguimos um respiro. Fechei os olhos e respirei fundo. Um alívio me atravessou o peito como vento bom em tarde quente. Agradeci como pude, com a voz embargada. E mais uma coisa, ela disse, puxando outro papel. O juiz autorizou a abertura do processo contra seu marido. Falsidade ideológica, estelionato. Vamos seguir com tudo. Assenti devagar, sentindo o coração bater acelerado. Eu não queria chegar nesse ponto, confessei. Mas ele me empurrou para isso. Ninguém quer, dona Neuza. Mas a senhora fez o certo. Se defendeu. Protegeu sua casa, seus filhos. Isso não é vingança. É justiça. Na volta para casa, sentei no banco do ônibus e fiquei olhando pela janela. As árvores passavam rápidas, o chão seco subia poeira e minha cabeça fervilhava de lembranças. Lembrei do dia em que achei o comprovante da joia, do papel caindo da calça dele, do susto, da revolta. Lembrei da primeira ida à prefeitura com Maria Antônia, das mãos suando, do medo de abrir a boca. Lembrei de cada noite sem dormir, das vezes em que comi só café para deixar comida para os meus filhos. De cada silêncio que gritei por dentro. E agora, ali estava eu, com a casa garantida, com um ateliê em crescimento, com filhos mais leves, com um nome limpo, ainda com feridas, sim, mas de pé. Ao descer do ônibus, vi seu Agenor encostado na porta da padaria, como sempre fazia quando o movimento caía. Me cumprimentou com o chapéu e eu fui até ele para deixar mais alguns panos bordados. Dona Neuza, eu estava aqui pensando. Queria saber se a senhora aceita vir um dia aqui tomar café comigo, sem pressa. Só para prosear mesmo. Eu gosto da sua companhia. E se não quiser, tudo bem, mas fica o convite. Olhei para ele, surpresa.
O coração apertou. Eu aceito, disse, mas só se for com café forte e pão de torresmo. Ele riu alto, daquele jeito gostoso de quem não tem pressa de ser ouvido. Combinado, então, e pode deixar que vai ter até manteiga. Voltei para casa com um sorriso no rosto. Maria Antônia estava me esperando no portão, como sempre. Quando me viu sorrindo daquele jeito, cruzou os braços e disse: "E esse sorriso tem nome, hein?" "Tem não, tem paz." "Ah, minha filha, então guarda bem esse nome, que paz é coisa rara." Naquela noite, depois de dar banho nos meninos, jantar arroz com ovo e colocar todo mundo na cama, me sentei sozinha na cozinha. A lamparina iluminava a mesa com uma luz dourada. Peguei um pano novo, um pedaço bonito de algodão cru e comecei a bordar. Ponto por ponto, linha por linha, sem pressa. Cada laçada era como uma frase que eu não tinha dito, mas que agora saía da ponta da agulha. Na barra, escrevi com linha vermelha: "Neuza, liberdade costurada." Porque era isso que eu tinha feito. Costurei minha saída, linha por linha, com os dedos feridos, mas o coração inteiro. Na janela, o vento soprava suave, e lá dentro eu sentia, talvez pela primeira vez, que minha casa era mesmo minha. Minha história também. E agora, minha liberdade. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixa seu like, compartilha com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos.